professor, boa noite, tudo bom? Como é que você está? Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bem, graças ao Senhor. Que bom. Vamos lá? Vamos lá, professor. Eu ia pedir ao senhor, professor, a gente voltar para o M261, questão 39. M2, 61, questão... 39. Aí, assim, professor, eu já fiz os cálculos para ser mais rápido na dúvida, porque é o seguinte, é justamente em relação ao LDE estar no 100K, né? Tipo assim, quando ele está na penumbra, né? Está anoitecendo, esse 100K. Aí o que é que acontece? Quando ele está aí no 100K, professor, quando o transistor está cortado, com ele a 100K, a tensão fica 17,4, ou seja, suficiente para polarizar o transistor. Tá. Aí quando ele satura, o que acontece? A tensão para ele cai para 8,7, que faz com que corte. Aí fiquei pensando, vem cá, ele aí nessa penumbra não vai fazer tipo ligar e desligar o LED, não? Pode acontecer se ele ficar numa penumbra, como você falou. É por isso... Você está em que aula do módulo 3? Eu estou ainda na 2, na 16. Vai Aí aparecer... seria o Schmidt-Trigger, Exatamente, vai aparecer. Isso aqui é uma proposição mais simples, mas que não pode se tornar um circuito comercial. Por quê? Porque nós vamos ter isso exatamente que você falou. Passagens muito lentas de brilho sobre o LDR. E aí ele vai ficar no meio termo, não pode. Por isso que existe o Schmitt-Trigger. O Schmitt-Trigger dá uma realimentação positiva para ele mudar de estado, não tem meio termo. Você vai ver que coisa sensacional. É isso aí, professor. Mas aí a minha prova vai ser no dia 29, eu marquei, estou aproveitando para refazer o módulo, o M245, para ver de novo as questões. Sei. E eu tô fazendo também o M1, eu já estou no M1.8. Aí, assim, eu estou refazendo isso está me fazendo, assim, muito bem em termos de... está me ajudando muito. M1? Eu estou fazendo o M1.8 de novo. Ai, que bom. Eu estou refazendo, porque eu estou reassistindo a aula, estou refazendo o bloco. Eu pretendo refazer o módulo 1 quase todo e também o módulo 2 quase todo. Porque realmente eu quero resolver o meu problema de base na CTA, assim, eu quero, assim, tipo, eu terminei os módulos, meu problema de base eu quero que esteja resolvido. Então, assim, eu nem tenho que refazer de novo, então é aquela questão, né? Quanto você é daquele tipo. Você, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque... É isso aí, assim, porque, assim, professor, eu quero realmente, assim, aquela coisa, eu quero entender as coisas, né? Eu fico, assim, às vezes... Mas tudo bem, né? Você quer chegar mesmo. Sou muito chato mesmo. Você não quer chegar nos 2%, você quer chegar nos 0,5% dos melhores técnicos do mundo. É isso aí. É isso aí. Eu estou falando, olha só. Um dos meus alunos da década de 80, que, cara, excelente, um gênio da eletrônica, 1000 vezes melhor que eu, foi lá para Nova Zelândia. Ele fez uma empresa aqui de projetos e depois foi lá para Nova Zelândia, vendeu tudo aqui e foi para Nova Zelândia. Chegando lá, fez teste, porque ele precisava trabalhar para poder ter cidadania, né? Depois conseguir a estadia, né? E foi trabalhar numa empresa. O que perguntaram para ele? O que você é? Ele falou assim, eu sou um técnico, não sei. Mas o que você faz? Eu faço projetos, faço isso, faço aquilo. É? Você se submete a teste? Claro, sem problema. E aí ele se submeteu. Resultado, foi aprovado com louvores e o crachá, ele veio me mostrar, e o crachá dele estava como engenheiro de projetos. Ele nunca fez engenharia, entendeu? Você vê? O professor Lucas, né? O que vai fazer o módulo 5. E tem outra.
Tem outra. Esses dias atrás ele foi para a Austrália e tá para mudar para a Austrália, que ele tem que fazer um trabalho muito grande lá numa empresa multinacional. E chegaram para ele e falaram, dá para você vir aqui para a gente fazer umas verificações contigo antes de a gente fechar o contrato? Dá. Aí ele foi lá na Austrália, que é pertinho da Nova Zelândia. Chegou lá, eles falaram, escuta, você sabe soldar? Eu falei, sei. Sabe tirar esse componente aqui da placa? Ele falou, sei. Dá para você mostrar pra gente? Aí ele ficou achando estranho, né? Porque ele foi, tá sendo contratado para resolver problemas cabulosos. Aí estão falando de soldagem. Ele falou, tá bom, quer que eu solde? De soldo, tá, de soldou. Aí o pessoal falou, caramba, rapaz, que coisa. A gente aqui chega engenheiro, chega isso, e com um currículo assim de arrebentar, a gente fala, escuta, você sabe fazer isso? A pessoa fala, eu não me submeto a isso. Eu não me submeto, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí o pessoal fala, meu Deus. E ele se submeteu, olha que interessante, hein? E ele é um gênio mesmo, e ele se submeteu. Aí ele, depois que ele perguntou curioso, mas por que vocês estão me perguntando, pedindo para fazer isso, se eu vim aqui fazer outra coisa? Não, era só para saber se você é um cara que realmente mete a mão, faz as coisas, resolve. Oh, sim. Mas vamos lá, senão eu como o teu tempo aqui contando historinha. Vamos lá. Não, mas tranquilo. Mas assim, só uma frase do professor uma vez que falou, né? Nunca se pode encher um copo cheio, né? É questão de humildade, né? Exatamente. Nunca se pode encher um copo cheio. Isso mesmo. É isso aí. Professor, ele pediu ao senhor M263, a questão 20. M263. Questão 20. Mas tem muito ouro para se garimpar aí no meio dos blocos, sabia? Muito ouro. Assim, eu tava... E aí eu refazendo, até eu vou pedir ao senhor do M245, né, que eu... É muito bom a gente refazer, porque assim, fica assim, além da questão de mais maturidade com a questão, e fica mesmo, né, no ótimo. Realmente o RBL, assim, o RBL é um método muito efetivo mesmo. Professor, enquanto eu abrir, aproveitar e perguntar ao senhor, assim, que eu estava pensando em relação a como é que chama, a lâmpada cega. Professor, se for assim um equipamento industrial que ele exige muita potência, como é que eu resolvo? Que assim, aí pode que ele for, por exemplo, uma coisa de 5.000 watts, aí eu vou precisar de uma resistência de 15.000 watts, é muita corrente, assim, tem toda essa dificuldade. Como é que eu, tipo assim, eu driblo essa dificuldade? Quando o equipamento fica com a potência muito alta? Você nunca vai fazer análise com a potência máxima, vai fazer com potências reduzidas. E aí você vai usar resistência de chuveiro, você vai dar um jeito de arrumar cargas de resistências muito baixas, entendeu? Cargas de resistência muito baixa, que são, a proposição é ter realmente e usar realmente a lâmpada em série. Certo. Aí assim, por exemplo, vamos supor que uma fonte só dando assim, para eu entender, por exemplo, uma fonte de um CNC, né, por exemplo, uma fonte de um CNC, por exemplo, que seja uns 5.000. Aí assim, como é que eu faço para, tipo assim, botar uma carga baixa? Isso que eu às vezes fico uma carga menor no equipamento, né? Qual é o critério que eu vou... Eu sei que eu estou meio confuso na minha pergunta, mas justamente o senhor disse que não, a gente não vai usar a potência máxima, mas como é que eu vou descobrir a potência reduzida com que eu possa trabalhar e eu trabalhar satisfatoriamente com ele? Isso eu fico assim meio... Vamos lá. Quando um torno
Você está falando de um torno CNC, certo? Isso. Então, ele está rodando, e sem fazer os cortes, o consumo geral é bem mais baixo que o normal. Chega a ser 1/3, às vezes 1/10. Quando você coloca ele sobre carga, que você pressiona, vai fazer os cortes, aí o consumo aumenta. O motor é sobrecarregado e ele consome da fonte, entendeu? Certo. Então você vai fazer a maioria dos testes com ele com potência reduzida. A menos que alguém te fale, ó, ele está funcionando. Quando eu vou colocar ele para fresar, aí ele desarma. Aí é diferente. Aí você vai ter que criar consumo para poder testar. Aí nesses casos, o que você vai fazer? Você vai calcular, o que eu estou falando calcular é colocar alguma coisa em série, seja resistências, eu falei resistência de chuveiro, não falei? Sim, senhor. Resistência de chuveiro tem 7.500 watts. Você coloca 2 resistências de chuveiro, olha só quanto já dá. 15.000, né? Em paralelo? Mais uma, e assim vai, em paralelo, em paralelo, em paralelo. Então você vai chegando a potências bem altas, onde você poderá usar isso aí como carga, como lâmpada em série, ou até como uma carga. Então, você já assistiu Lâmpada em Série 1, 2, 3, 4, que está no YouTube? Não, no 2, 3, 4 não. Eu vou assistir, tá? Assista. Não sei se a número 3 e número 4 tem bastante informação do módulo 3. Então não sei se você vai conseguir captar tudo. Mas assistir aquilo é fundamental. É um treinamento em lâmpada em série assim impressionante para você realmente poder utilizar na prática. Entendeu? Certo. Então não perca isso. Vamos lá então? Pronto, professor. Essa questão aí, porque o que acontece? A gente fazer ela tá mais baixo do que deveria ser, né? Então eu botei o potenciômetro para baixo para poder despolarizar o resistor de amplificador de erro e gerar mais corrente, né? Aí olhando aí as quedas, a gente dá para ver que ele não tá, ele deveria aumentar mais, mas não está acontecendo isso. Aí a gente dá uma olhada no resistor, no divisor de tensão, e aí o que acontece? Pelo divisor de tensão, pelas quedas de tensão entre os resistores, dá para ver que o R8 está muito alto. R? Aí assim, o que eu imaginei? Ia ser o R8 aberto ou o R8 alterado. Aí o 0.5 ali, aí do R6, que deu mais ou menos 0.5, que é mais ou menos, não é exatamente, mas é mais ou menos, seriam as 8 vezes, né? Maior do que R7, então concluí que R8 estava aberto, só que na resposta, R8 está alterado. Aí eu queria só assim perguntar ao senhor como é que eu faço para realmente, com mais precisão, entender quando é que o R8 está alterado ou está aberto, eu saber diferenciar isso, porque no código eu vou errar, né? 7 volts, 50K, queda de 2,85 para 7 dá? 2,85, 3, 4,05. Aí nós caímos no 1K, que tem uma queda de 0,05. Tá. Esse aqui são 50 vezes maior. Esse aqui, praticamente 50 vezes... 50 não, peraí. 100? 100 vezes. Aqui não tem, lógico que a gente aqui não tem uma grande precisão. Mas veja bem, aqui não está dizendo que essa tensão aqui
é quase 100 vezes maior que essa? Isso. Então, o que significa isso? Claro que aqui não temos uma precisão, porque 2.8, 2.85 podia ser 2.4, quer dizer, 2.30 alguma coisa, ou 2.50 alguma coisa. Não fica assim uma precisão muito grande, mas só disso aqui ter uma queda de tensão maior do que essa daqui, sim, aí você está falando que esse aqui houve uma corrente, é isso? Isso. Para cá? É. Uhum. Como aqui a queda está bem menor do que essa daqui, provavelmente houve uma corrente para cá. E está falando que é o R8 aberto, é isso? Alterado. Então, Aí eu marquei aberto, mas ainda está alterado. Sim, está alterado. Eu queria entender melhor. Está alterado, porque essa queda de tensão é bem maior do que a proporção aqui. Então está vindo realmente uma corrente para cá. Tá certo. Entendeu? Porque aqui está quase 100 vezes maior. Opa, então está vindo uma corrente para cá. Porque deveria ser mais ou menos 50 vezes, né? Maior, mas não. Isso. Teria que ser 2,5 aqui de queda, mas não. Então está tendo uma pequena corrente para cá, indicando que o R8 está alterado e não aberto. Beleza? Aí, como há um desvio de corrente, consequentemente há uma menor queda de tensão, aumentando a proporção entre eles, né? Não, com o desvio da corrente é porque esse aqui tem mais corrente do que circula para cá. E aí a queda de tensão nele é maior, proporcionalmente em relação a esse. Isso mesmo. Certo, tá certo então. Pois tá certo, professor. Obrigado. Isso. Aí a outra questão seria M245, questão 5. Pronto. Pronto, assim. E aí? Ponto A. Ponto A. Tensão 110. 110. B0. 0. C12. 12. D12. 12. E0. 0. F0. 0. G 11,5. G. 11,5. H 0,2. I 0,6. E J 6,6. Eu já matei, hein, no meio do caminho aí. Pronto, porque o que acontece, né, professor, que está tendo polarização, né, mas ele, no Q2, mas ele continua cortado, né? Aí, no caso, vai ser, a resposta é coletor emissor aberto, de Q2. Não. Pelo menos aqui na... Aí, esse que eu ia perguntar ao senhor, o senhor, porque, se eu não me engano, eu vi numa das respostas lá, o senhor explicando que era coletor emissor aberto, no fórum. Aí é o seguinte, a minha questão é porque é o seguinte, se isso daí não seria R3 aberto também. Não, porque é R3 aberto. E aí, assim, isso não poderia ser... Eu até... Calma aí. Aí eu ia perguntar até ao senhor se isso daí não poderia ser coletor... Por que isso não seria coletor? Já que isso daí é R3 aberto, por que não seria coletor emissor aberto? Porque aqui teria que ter 11.2 ou 11,3 aqui. O que está acontecendo? Você está dando uma boa polarização. Pode ser até 11.3, não vou nem colocar exagerado. Está tendo uma excelente polarização, aqui caiu bem, aqui está polarizando bem, mas não está respondendo. Aí sim, coletor aberto. Coletor aberto. Tá certo. Tem que ter uma boa polarização, né? Isso. Em relação a isso. Tá certo. Deixa eu só ver aqui que eu tava... Aí pronto, pessoal, aqui já tô vendo que já tá perto de acabar o tempo, então eu vou fazer outras perguntas porque assim,
Se eu ia perguntar sobre o datasheet dos chip 120, mas como é muita coisa, eu vou deixar até uma aula só para ele, mais especial para ele. Aí eu ia aproveitar para perguntar ao senhor, era acerca da questão lá do osciloscópio, de, assim, em relação à questão lá do aterramento, né? Que a carga, ela precisa estar ligada a um transformador isolador para eu não causar curto ali na ponta de prova, né? Sim. Aí, assim, porque assim, eu estava pensando, geralmente você trabalha com cargas, ou equipamentos com cargas diferentes, às vezes tem umas cargas muito altas, então um transformador e isolador dessa vai ser muito caro. Eu estava pensando assim, eu não posso comprar um transformador isolador só por osciloscópio, não, porque ele tem uma carga, tipo assim, uma potência baixa, e aí eu vou deixar ele isolado. Veja bem, quando você faz isso, você deixa ele isolado, mas e o terra do pino para matar irradiações ou interferências? O que você faz? Aí assim eu não poderia pegar um terra, eu não poderia pegar um outro terra e isolar, tipo, e ligar ele, não? Existem ligações em que você usa um terra completamente independente do da rede e liga o terra. O problema é o solo, né? Qual é a isolação que esse solo dá? Você consegue razoavelmente matar a interferência, mas não é o ideal. O ideal é que seja realmente o terra que vem lá perto da rede do neutro. Não com a resistência zero, mas uma resistência próxima a zero. E aí é complicado matar interferências geradas por irradiações, né? Então o terra é muito importante. Então o negócio de ficar, não, deixa eu isolar o osciloscópio ou isolar o equipamento da rede e tal. Isolar o equipamento da rede é a melhor alternativa, que você mantém o terra do osciloscópio conectado ao terra geral, que tem que ser para eliminar ruídos. Mas nem sempre, como você mesmo falou, nem sempre isso é possível, entendeu? Porque às vezes o equipamento é de uma potência muito alta e você não tem um transformador isolador. Aí, professor, o senhor até, acho que recebeu de um dos, como é que se chama? Um dos parceiros do senhor, um Rigol, esse DHO, esse mais novo, né? Que aí esse daí resolve, então, no caso, um equipamento de um Rigol desse resolveria já esse problema, né? Porque ele é isolado, que ele até ele tem uma fonte chaveada. Tem, mas olha só, ele atrás tem o top para você colocar no terra, entendeu? Certo. Que está ligado ao chassi dele, está ligado o terra do BNC, tem um ponto lá atrás para você ligar no terra, para eliminar interferências. Apesar do conector ser C e não ter relação com rede elétrica. Mas tem o pino, deixa eu te mostrar, eu acho que eu falei isso no treinamento. Mas deixa eu te mostrar que ele está aqui, ó. Não sei se você vai ver aqui. Isso. Tá vendo? Esse é o top, onde você liga uma garrinha banana, garrinha não, um pino banana, e liga no terra. Terra não neutro, terra, mas que é praticamente neutro. Entendeu? Então, apesar de ser... Então, isso aí continua com o meu problema. Continua com possibilidade de entrar uma ruideira danada e você medir uns ruídos que não é o que está realmente ali, mas está sendo gerado. Nossa, ruído é um problema seríssimo, entendeu? É seríssimo. Tanto que tem equipamentos que tem vários níveis de terra. Tem terra 1, terra 2, terra 3, terra 4.
Você vai olhar o ponto físico, eles estão interligados, mas estão interligados de uma forma estranha. Às vezes ele dá uma volta e ali define um terra diferente dos demais. Mas é o mesmo ponto? É o mesmo ponto. Mas são terras diferenciadas. Se você ligar um fio grosso entre eles, eles estão ligados. Mas se você ligar um fio grosso entre eles, pronto, acabou o funcionamento do equipamento. Começa a gerar realimentações, ruideiras, uma loucura. Olha só, até isso, até parte de terras, não se pode ligar um com o outro. Ah, mas é o mesmo ponto. Mas é um terra que tem uma distância, o fio correu daqui para lá e foi proposital para que não pegasse interferência. Olha só. Acredite se quiser, mas tem essas coisas, entendeu? Complicado. Bom, é como diz o senhor, né? Existe mais da terceira série do que a sua vã filosofia, né? É isso mesmo. Tá certo. Mesmo. Tá bom, querido? Tá bom, obrigado. Eu só queria falar uma coisa que eu falei lá do Me Corrigir, que o senhor, aquela questão que eu disse ao senhor, que o senhor tinha falado do coletor era emissão aberta, não, mas na realidade foi eu que me confundi. O senhor tá falando que não lá no fórum que é recreio aberto, foi eu que me confundi, só eu gostaria de ressaltar isso. Ah, tá bom. Tem problema. Tá certo, e obrigado, viu, professor? Que isso? Até marquei logo. Eu te agradeço. Muito boa noite. Seu também, professor, até mais. E aí, gostou desse vídeo? Sabia que leva de 10 a 15 anos para um estudante aplicado se tornar um especialista em análise de defeitos e projetos? E daqueles que começam a estudar, poucos conseguem chegar lá. Isso se deve ao ensino convencional de eletrônica, que é voltada a cálculos mentais complexos e sem nenhuma preparação para análise de defeitos. Estudando na CTA, você poderá obter a condição de especialista entre 8 a 16 meses, a partir de um treinamento intensivo com uma lógica simples e objetiva aplicada à eletrônica. E especificamente, nesta aula, você acompanhou e pôde notar que nossos estudantes trabalham com a ferramenta PBL, Problem Based Learning, ou aprendizado baseado em problemas ou defeitos, o que aumenta consideravelmente o interesse e resultado dos envolvidos. E a CTA foi a primeira no mundo a introduzir essa técnica na área de eletrônica já em 1985. Também você deve ter notado que essas aulas de reforço são baseadas nos exercícios dos blocos, onde há milhares de questionamentos que configuram a ferramenta RBL, Repetition Based Learning, ou aprendizado baseado em repetição, que lhe garante aproveitamento médio de 95%. Esta ferramenta de retenção das informações foi introduzida no ano de 2002 e até hoje somos a única escola a aplicar o sistema. Além de diferenciais tão grandes, a CTA direciona seus estudantes para o mercado de trabalho através dos rankings de módulos, quando enviam as questões respondidas dos blocos, ou no ranking geral, quando fazem as avaliações finais de cada módulo. Desta forma, centenas de empresas ficam monitorando seus possíveis colaboradores, tornando o ranking da Escola CTA Eletrônica o maior portal de empregos da área. Mas caso o nosso estudante esteja longe dos maiores centros onde essas grandes empresas estão, ainda terá o programa Change to Success, onde a CTA intermedia o contato do estudante de grande performance que está em uma cidade pequena com uma empresa localizada em grandes centros. E se você já é empreendedor, os rankings te abrem novas perspectivas de negócios e parcerias, o que pode ampliar ainda mais sua área de atuação e promover ganhos ainda maiores. E já pensou estar preparado e ser um dos melhores nas Olimpíadas de Análise de Defeitos que ocorrem de 6 em 6 meses?
Enfim, a CTA Eletrônica possui um ensino único no mundo e acessível a você em língua portuguesa. Então não perca mais tempo. Vem para a CTA Eletrônica, o ensino definitivo.